Então, hoje eu vim aqui apresentar nosso trabalho de geografia e eu hoje vou falar um pouquinho sobre o que é a escala numérica. Bom, a escala numérica, ela é representada por frações ou razões matemáticas, que em cada 1 centímetro no mapa, geralmente no mapa aparece no cantinho um número, e a cada 1 centímetro no mapa, para nós, equivale 1 milhão de centímetros, no caso 10.000 quilômetros. Então, eu trouxe esse mapa de exemplo para nós. E esse mapa, se você der zoom no cantinho, vai aparecer esse númerozinho aqui que tá aparecendo para vocês. E geralmente, acho que na maioria dos mapas aparece esse número no cantinho. E a escala usada nesse mapa é de 50 milhões de centímetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros ou 500 quilômetros no terreno. Eu vim fazer minha parte do trabalho de geografia sobre cartografia, né? A minha parte é sobre escala gráfica e eu vou explicar mais ou menos o conceito disso, né? A gente tem o tamanho de um país, de um estado, enfim, em quilômetros, né? E a gente quer transformar isso de quilômetros para centímetros para caber no mapa. É basicamente isso, né? Eu vou usar o exemplo aqui de Portugal, achei 120 quilômetros, né? Nessa reguinha, né? Levando em consideração que cada 1 centímetro, né, 1 metro, depende bastante, né? 2 centímetros. Não, mas esse exemplo de Portugal seria 1,2 centímetros. Então, em um mapa, devidamente do mundo inteiro, né? Ele teria aí 1,2 centímetros. Né? Mas daqui para cá, do 0 para 5, a gente tem, 1 centímetro, né? Então aqui, 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, ó. Ou aqui, 2 centímetros no mapa equivale a 2 quilômetros na vida real. É muito importante a gente falar sobre isso, na verdade, né? Porque muitas vezes as pessoas não se tocam no tamanho de um país, de um estado, em relação a isso. Mas é basicamente isso. Obrigado pela atenção. E é isso aí. Boa tarde, meu nome é Derek e eu vou apresentar sobre as legendas no trabalho de geografia, na legenda dos mapas. O que é a legenda de um mapa? Uma legenda é um modo para uma pessoa que visualiza um mapa a discernir o significado dos símbolos em um mapa ou as cores em um gráfico. Uma legenda também pode ser utilizada para fazer seleções em um cartão ou alterar a cor de um símbolo. O que é a legenda e por que ela é tão importante na hora de ler um mapa? A importância e função da legenda dos mapas é facilitar a comunicação, ajudando determinado mapa a atingir seu objetivo, o que é informar, fornecer dados acerca do acontecimento ou elementos existentes no espaço geográfico. A legenda ela mostra normalmente onde tem relevos, diferencia ruas de rodovias e também mostra muitos endereços. Os itens principais do mapa são o título, que tem o local, assunto e a data, a orientação, que são as direções cardeais, coordenadas geográficas como latitude e longitude, escala, que convém a escala gráfica, projeção cartográfica, representação gráfica, encarte e localização. E no meio de todos esses aspectos também tem a legenda, que tem o significado dos símbolos. Atualmente, para a confecção de mapas em escalas variadas, são utilizadas imagens de satélites de média e alta resolução. A escala cartográfica é em relações matemáticas em dimensões do objeto real, convenções cartográficas e a fonte. A menor representação cartográfica escalar é o ponto considerado no valor de 0,2 milímetros. Esse valor tem sua representação no objeto real, sendo chamado o erro gráfico desse objeto. Representação que não pode ser realizada devido a esse erro. Oi, eu sou Miguel da turma 1MD e eu vou explicar quais são os cálculos usados na cartografia. O primeiro exemplo que eu vou dar é a escala numérica, que funciona mais ou menos. A escala numérica é uma representação das proporções entre a paisagem real e o mapa através dos números. Então, por exemplo, 2 pontos, 100.000. A gente sempre encontra os 3 elementos da escala cartográfica numérica. Então ficaria tipo o número 1, os 2 pontos e um número variante que a medida ela vai estar sempre em centímetros.
Então, a gente teria 2.100.00, e se a gente fosse escrever as palavras escrever com as palavras, a gente diria 1 centímetro no mapa significa 1 quilômetro na paisagem real. Então, 100.000 centímetros é igual a 1 quilômetro. A escala gráfica, ela é uma representação usada nos mapas para expressar as medidas, que é como se fosse que é para tratar da linha horizontal, com os retângulos retângulos brancos e negros, que indicam os valores expressos no mapa equivalente à paisagem real. E na escala gráfica a gente precisa observar quais são os valores expressos. Cada centímetro na escala vai corresponder a certa distância, expressa em metros e quilômetros, ou quilômetros, né? Metros ou quilômetros. Dessa forma a gente teria uma escala de 1, 2.5, 000, e daí vai depender do valor do cálculo. Ou seja, na primeira escala o valor numérico é de 1, 2.5, 000. E isso significa que 1 centímetro nessa escala seria equivalente a 5.000 centímetros na paisagem real, se a gente fizesse uma conversão. E a gente teria 5.000 centímetros são iguais a 50 metros.